Abandonando finalmente a questão relacionada com a embolia pulmonar, valerá a pena agora considerar um outro tipo de patologia pela sua frequência, que é a avaliação do nódulo pulmonar solitário. O nódulo pulmonar solitário é inicialmente e em geral avaliado do ponto de vista radiológico pela radiografia do tórax. Vale também a pena lembrar que a radiografia do tórax executada com a técnica de alta quilovoltagem vai aumentar a gama de cinzentos presentes na radiografia, portanto vai diminuir ao fim e ao cabo o gradiente de contraste na radiografia, o que tem um efeito benéfico, uma vez que apaga praticamente as costelas e todo o esqueleto torácico, se sobrepõe aos campos pulmonares, permitindo teoricamente a detecção de lesões nodulares mais pequenas ou sobrepostas a costelas. Portanto, é boa prática realizar uma radiografia do tórax com alta quilovoltagem sempre que o nosso problema se prenda com a possível detecção ou exclusão de um nódulo pulmonar. Primeiro, há que certificar-nos de facto que a localização do nódulo é efetivamente pulmonar. Há que poder-se-á recorrer a técnicas como a marcação mamilar, sempre que a imagem do mamilo, a imagem acessória do mamilo se projete na base pulmonar. Dever-se-á, obviamente, executar uma inspeção cuidadosa da pele para que eventuais sinais cutâneos possam efetivamente ser responsáveis pela presença de um pseudonódulo pulmonar. E por último, em caso de dúvida, como é lógico, terá que se realizar uma tomografia computurizada. Neste diapositivo podemos ver então aqui a imagem do nódulo pulmonar que se sobrepõe, que se projeta no andar inferior do campo pulmonar esquerdo e cuja localização não é possível apenas com base nesta radiografia. A mesma TAC deste paciente mostra que a lesão não está de facto confinada ao parênquima, mas está assim associada a uma costela. É uma lesão que não é, portanto, pulmonar, mas é sim uma lesão da grelha costal. E esta dupla de imagens realça de facto a importância da tomografia computurizada pode ter para a correta avaliação das imagens nodulares que se projetam no parênquima pulmonar. Quanto ao nódulo pulmonar solitário, que é uma situação clínica relativamente frequente, não esquecer também a percentagem ainda bastante elevada do cancro do pulmão, que começa normalmente com um pequeno nódulo solitário, há que fazer uma avaliação radiológica e o ponto mais importante é tentar demonstrar a estabilidade temporal do nódulo. Daí a necessidade de recorrer e pedir sempre ao paciente que nos demonstre radiografias anteriores. O nódulo poderá, por outro lado, ser único ou ser múltiplo e isso também ter um caráter orientador. As hipóteses, se o nódulo for múltiplo, terá menos chances de ser uma neoplasia pulmonar primária, antes neoplasias pulmonares secundárias, portanto corresponder a metástases. A morfologia e contornos é uma análise extremamente importante. Os contornos regulares estão mais vezes associados às lesões benignas, enquanto as lesões malignas apresentam muitas vezes uns contornos irregulares, com o que se designa por espiculação, muitas vezes por espiculação radiária. Por último, a estrutura é também um outro ponto de extrema importância na análise do nódulo, ao tentar demonstrar se a calcificação está presente ou ausente e a morfologia dessa mesma calcificação, sabendo-se que as neoplasias pulmonares raramente estão calcificadas. Neste diapositivo podemos ver o tipo de crescimento associado a uma neoplasia a um nódulo pulmonar maligno. O crescimento é exponencial, isto quer dizer que até certo ponto ele praticamente não é visto do ponto de vista radiológico e de repente tem quase como que um crescimento explosivo, portanto devido ao seu crescimento exponencial, e valerá a pena lembrar como critério orientador que nódulos pulmonares que se demonstrem estáveis com pelo menos 2 anos de intervalo são nódulos que efetivamente são benignos, portanto ultrapassamos, digamos assim, o comportamento biológico habitual da neoplasia pulmonar, cujo tempo de crescimento é de facto inferior ao tempo proposto de avaliação temporal e de controlo comparativo. Neste exemplo podemos ver a nível do pulmão direito um evidente crescimento do nódulo pulmonar com um espaço relativamente curto, portanto a mostrar a importância, mais uma vez, de possuir documentos radiológicos anteriores para o bom diagnóstico do nódulo pulmonar solitário.
E este é um outro exemplo de 3 radiografias seriadas de 1999, 2000 e 2002, em que nós em 1999 esta radiografia foi interpretada como normal, em 2000 também a radiografia não foi valorizada e em 2002 a imagem do nódulo é claramente aparente, portanto cá está um crescimento significativo no intervalo de 2 anos, portanto tratava-se de uma neoplasia pulmonar. Obviamente que o diagnóstico era bastante mais difícil de efetuar nas radiografias anteriores devido às suas pequenas dimensões, sobretudo na radiografia de 1999. E é neste contexto que hoje cada vez mais se começa a falar na possibilidade de utilizar a tomografia computerizada, nomeadamente a tomografia computerizada de baixa dosagem, para o rastreio do cancro do pulmão e para a detecção dos nódulos pulmonares de características suspeitas. Ainda há que estabelecer algum consenso em relação a esta prática, que não é hoje ainda totalmente aceite, nomeadamente no sentido de saber qual o número de falsos positivos que podem eventualmente ser criados por uma abordagem deste tipo, o que iria, obviamente, resultar numa espiral de custos que não é suportável para um programa de rastreio que se deseja, obviamente, de alta sensibilidade, mas também de muito boa especificidade. Neste diapositivo podemos ver um nódulo pulmonar solitário também e como a tomografia computerizada pode proceder a uma excelente análise da sua morfologia e estrutura. Vemos que é um nódulo de baixa densidade radiológica, apenas visível, adequadamente visível em janela parenquimatosa pulmonar e podemos observar então que os seus contornos são perfeitamente regulares, sem qualquer especulação à volta. Portanto, muito provavelmente este nódulo corresponderá a um nódulo benigno. Ao contrário, nestas imagens em que temos uma radiografia convencional em cima à direita, à esquerda uma imagem de tomografia convencional, linear convencional e à direita e em baixo uma imagem de tomografia computerizada, podemos ver a associação da irregularidade dos contornos às neoplasias pulmonares. Têm de facto baixa densidade radiológica porque não mineralizam, mas têm contornos muitas vezes umbilicados e irregulares com este aspecto que parecem raios de sol que partem da própria neoplasia para invadir o parênquima adjacente e que é um padrão muito típico das neoplasias pulmonares. A avaliação radiológica do nódulo prende-se também, essencialmente, com a análise da sua densidade interna, com a calcificação e, por isso, deve ser comparado qualquer nódulo, deve ser comparado em termos de radiologia convencional com a densidade que observamos a nível das costelas. Devemos depois ver o tipo de calcificação, sabendo que a alta quilovoltagem, as radiografias com alta quilovoltagem, como são feitas com radiação X mais penetrante, levam a um apagamento das estruturas mineralizadas. Aliás, é esse o motivo pela qual são feitas, para apagar as estruturas do esqueleto torácico, mas se permitem uma melhor análise do parênquima, têm também como contraponto o problema de reduzirem a capacidade de detecção das calcificações, nomeadamente a nível dos nódulos pulmonares. Por isso, a TAC aparece como um excelente método porque permite a mensuração direta das densidades a nível das lesões e, nomeadamente, a sua caracterização através da demonstração de pequenos focos de cálcio ou, muitas vezes, até a demonstração, por exemplo, de focos adiposos dentro de determinados nódulos pulmonares, como sucede nos nódulos pulmonares benignos, nos amartomas. Claro que, por último, e sempre que os métodos de imagem se afigurem insuficientes para, por si só, poderem proceder a uma caracterização inequívoca no sentido da benignidade ou da malignidade, estará indicada a punção biópsia, mas mais uma vez será a tomografia computerizada o método principal para poder, de facto, dirigir esse tipo de biópsia, como iremos ver. Neste diapositivo podemos ver com clareza também a presença de uma imagem nodular que se mostra em TAC. Vejam que em radiologia convencional é muito difícil avaliar a sua mineralização, só grandes calcificações é que são efetivamente bem vistas e bem observadas e este paciente obviamente acabou por efetuar uma tomografia computerizada que mostra um nódulo completamente calcificado e portanto um nódulo benigno. De realçar que, como podemos medir as densidades em TAC, sempre que a densidade seja de uma forma orientadora também superior a 240 unidades Hounsfield, podemos considerar que o nódulo tem grandes chances de ser benigno, uma vez que estamos no limiar, já num limiar alto, para no limiar superior para a presença de calcificações infraradiológicas.
Neste exemplo, pretende-se demonstrar a diferença entre os nódulos benignos e os nódulos malignos. Os nódulos benignos em cima, os nódulos malignos em baixo. Nos nódulos benignos, o que é que temos então? Temos essencialmente contornos regulares ou ligeiramente mamilonados e a presença de calcificações que geralmente são calcificações de grandes dimensões e centrais no nódulo. Ao contrário, nos nódulos malignos, o que vamos ter essencialmente é uma espiculação dos contornos e a associação, se houver calcificações, a possível associação de calcificações que são, sobretudo, calcificações excêntricas no nódulo, uma vez que tendem a ser calcificações englobadas dentro dos próprios nódulos. Como vemos no exemplo em baixo desta imagem de tomografia computadorizada, cá temos um nódulo pulmonar de contornos bem definidos, com uma calcificação grosseira numa das suas margens, na sua margem superior, mas que tem focos hipodensos correspondendo a zonas de gordura, portanto, correspondendo a uma massa, um pequeno nódulo que contém cálcio e gordura, um pequeno hamartoma pulmonar. Nesta imagem aqui temos o exemplo típico de uma neoplasia pulmonar, com todos os seus sinais: baixa densidade radiológica, essencialmente visível numa janela parenquimatosa pulmonar, especulação radiária do seu contorno e uma pequena imagem linear que une a pleura, que também é conhecido por sinal da cauda pleural. Todos estes sinais são de facto fortemente sugestivos de que a massa corresponda de forma quase inequívoca a uma neoplasia pulmonar. Claro que, nos casos duvidosos, haverá sempre que lançar mão da punção biópsia, como se pode observar aqui neste caso, em que se vê uma massa pulmonar, o paciente está em decúbito ventral e a massa está a ser puncionada por trás e vemos no seu interior a imagem hiperdensa correspondente à agulha de corte que irá obter um fragmento para a análise histológica. Conviria a não esquecer também, e por último, que muitas vezes a radiologia convencional detecta o nódulo pulmonar, mas não consegue efetivamente determinar com clareza a sua origem. E nós vemos que quer um nódulo pode ser sólido ou líquido, que a sua opacidade será, em radiologia convencional, sempre uma opacidade de tecidos moles e que apenas a tomografia computadorizada, com o seu poder discriminador de densidades, é que nos poderá mostrar realmente qual a natureza deste nódulo.